Olá pessoal, vamos retornar a nossa análise sobre metodologia científica, falando sobre a concepção do projeto. O objetivo da aprendizagem de hoje é compreender o problema de pesquisa e a hipótese e formular os problemas de pesquisa. Vamos lá? Lembrando que o objetivo da pesquisa, nosso alvo, é solucionar o problema proposto, ou seja, encontrar a resposta à questão proposta. Mas e aí? Que questão é essa? Para entendermos a questão que precisamos responder, precisamos ir a fundo ao problema e levantar pontos importantes da pesquisa, como quem vai fazer a pesquisa, o que investigar, qual o problema, qual a hipótese, por quê, para quê, onde fazer, como, quanto e quando. Vocês podem estar nervosos, mas calma, respire e façamos o nosso trabalho por partes. Vamos dividir o nosso trabalho em quem vai fazer, o que será feito, o problema e a hipótese do nosso trabalho. Vamos lá? Quem vai fazer? Então, o primeiro passo para a delimitação do problema, do projeto, precisa ser a instituição de um responsável, um coordenador e co-participantes desse processo. Esse coordenador ele vai estruturar a pesquisa e os participantes, profissionais e especialistas, vão analisar, investigar, auxiliar na digitalização do documento e realizar a coleta de dados. Sobre o que fazer, a gente definiu o tema do nosso trabalho. Bom, lembrando que o tema é uma sentença afirmativa que apresenta o nosso assunto. Ele apresenta as variáveis, os termos e os conceitos a serem trabalhados. E o problema será a nossa pergunta-chave. Qual o problema que a pesquisa irá solucionar ou esclarecer? E qual a hipótese que a gente vai considerar como verdadeira? Então, vamos ao problema da pesquisa. Vejamos um exemplo cujo tema seria o papel do futebol na sociedade brasileira. A formulação do problema requer o seguinte: quais são as diferenças de comportamento dos brasileiros em diferentes estados? Será que a política de impulsivo é realmente a que impera no Brasil? Será que a capacidade dos brasileiros em deixar de lado as suas frustrações durante o futebol é relevante nesse período? A primeira formulação do problema seria: será que os políticos brasileiros se aproveitam do momento de Copa do Mundo para implementar medidas que não são boas à população do país? Será que essa é uma boa problemática? O que seriam essas medidas boas? De que população brasileira nós estamos falando? O que é bom e ruim para a população? Vamos reformular esse problema da seguinte forma: existe relação entre a implementação de medidas políticas no Brasil e o momento de Copa do Mundo? Percebe que nós continuamos abordando a temática principal, que é a relação entre a política no Brasil e o momento de Copa do Mundo, mas de uma forma mais clara, concisa e coerente. O problema da pesquisa, então, conforme percebemos, ela pressupõe uma inexistência de uma solução, uma escassez de soluções possíveis ou uma indecisão na escolha da solução. A gente tem uma ausência de resposta e a busca pela sabedoria através da pesquisa científica. O problema da pesquisa, ela vai trazer uma questão complexa e ela vai tentar ajudar a gente a procurar uma solução prática ou teórica, dependendo do viés que a gente for trabalhar. Ela pode ser descritiva, esse problema, ou seja, apresentar externamente de forma superficial o quantitativo de um característico, ou ela pode ser uma descrição interna, mais profunda e qualitativa dos aspectos da questão a ser trabalhada. A questão também ela pode ser trabalhada sob uma perspectiva explicativa. E aí, na explicativa, a gente pode ter o desenvolvimento, que é o caráter material do nosso trabalho, que a gente vai buscar a finalidade, a relação de causas e consequências da pesquisa, e o caráter metodológico, o caráter de trazer um método, um encadeamento de estudos entre apresentação e análise dos nossos resultados. Então a questão ela sempre vai trazer esse caráter descritivo
externo e interno, e explicativo de desenvolvimento e método. Na pesquisa, o problema ele vai ser relacionado com o tema. Então, lembrando que o tema ele puxou o assunto na nossa pesquisa. O problema ele vai trazer uma questão para esse assunto. A hipótese ela vai trazer um pressuposto, uma suposta afirmação que vai nos orientar para uma meta. Além desse fluxo do problema na pesquisa, é interessante a gente enfatizar as vantagens da definição de um problema na pesquisa científica. O problema bem definido, ele vai permitir chegar com exatidão à raiz do problema. Ele vai impor uma consideração detalhada sobre o assunto a ser trabalhado. Ele estabelece critérios para a revisão bibliográfica, ajuda a selecionar o ponto de tomada de decisão, evidencia o procedimento de pesquisa necessário para responder ao problema. Então, como que vamos elaborar este problema? O problema ele tem que ser apresentado de uma forma interrogativa, clara, objetiva e resumido do nosso trabalho. O problema ele deve relacionar-se às demais partes do projeto de pesquisa, lembrando que ele sempre vai trabalhar com dois termos relevantes no nosso trabalho. O problema também deve demonstrar que é passível de verificação científica. Dito isso, podemos observar que, para trabalharmos o nosso problema, precisamos ter bastante conhecimento sobre a temática que estamos trabalhando. Por isso, é imprescindível uma revisão bibliográfica aprofundada sobre o que queremos trabalhar. Por isso, antes de formularmos nosso problema, precisaremos estudar sobre o assunto através de fontes confiáveis de referência. Vamos lá? Obrigada!